Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estarão ali, descerão ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu, senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá, versículo 14, cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Amém? Vamos orar para o Senhor abençoar essa palavra em nome de Jesus. Pai amado e querido, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos agora a Tua direção, meu Deus. A Tua direção para esta palavra, Senhor. Que não sejamos o homem falando, que não seja uma palavra do homem, mas que seja a palavra do Senhor, meu Pai. Que o Senhor traga revelações do Teu Santo Espírito, Pai, porque os Teus filhos vieram aqui para ouvir a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. É o que eu Te peço agora, Senhor. Toma conta desta palavra, Senhor. Traga das Tuas revelações em nome de Jesus. Amém? Aqui estamos falando de Eliseu, um profeta do Senhor. O povo de Deus seria atacado pelo rei da Síria. E esse homem se reunia com seus servos, elaborando estratégias de onde ele iria atacar o povo. Só que havia uma pessoa, um profeta de Deus, chamado Eliseu, que sempre recebia as revelações de Deus de onde o povo de Deus seria atacado. E o rei da Síria, então, ao descobrir isso, o que ele faz? Ele manda seus cavalos, seus cavaleiros encontrarem Eliseu. E quando ele chega com aquela comitiva toda, o moço de Eliseu acorda cedo, ouve o barulho dos cavalos. Quando chega, ele abre a porta e ele vê uma multidão, cavalos, carros atrás de Eliseu. E aí ele diz: ai, meu Deus, ai, meu Senhor, que faremos? Quantas vezes, irmãos, nós já nos perguntamos isso? O que faremos? Quantas vezes nós já nos pegamos em algum problema, em alguma situação que deu uma balançada na nossa vida? Problemas todos temos. Situações complicadas, situações difíceis, elas vêm na vida de todo mundo. Mas quantas vezes nós já ficamos tão atribulados que nós fizemos essa mesma pergunta: ai, meu Senhor, que faremos? Ai, meu Deus, e agora? Isso já aconteceu com você, isso já aconteceu com todo mundo. E a gente precisa parar para pensar uma coisa. Muitas vezes temos de fato esses problemas tão grandes que às vezes tiram nosso sono, tribulações, aflições, mas muitas vezes também nós estamos superestimando alguns problemas. Muitas vezes o problema ele é do tamanho de um floco de neve. Só que você fica tão focado naquele problema que o seu problema se transforma numa bola de neve. E quando você está tão focado no seu problema, você não consegue olhar caminhos para soluções dos seus problemas. O moço de Eliseu aqui, ele se desesperou ao ver a comitiva do inimigo. Ele olhou para os lados, via cavalos e cavaleiros de todos os lados. Ele se desesperou, se assustou, correu para Eliseu. Tem muitas pessoas que na hora dos problemas se assustam, se frustram, tomam decisões erradas. Muitas delas acabam com sua vida no sentido literal, de muita gente não sabe como lidar,
se mata, a gente sabe que isso acontece infelizmente, ou muitas pessoas agem de afogadilho, tomam uma atitude sem pensar, uma ação que não pensou muito bem, não meditou antes de fazer, e as pessoas se desesperam porque muitas vezes elas se veem sem recursos. No meio da tribulação, do problema, as pessoas tomam decisões erradas porque não enxergam mais nada. E aí elas se desesperam. Mas eu quero que você diga para o seu irmão do lado: Deus é especialista em agir quando você não tem recursos. Deus é especialista, irmãos, em mostrar o poder dele no meio das suas aflições. Deus, parece até que ele gosta de fazer isso, porque nesse momento, sua única dependência vai ser dele, você não enxerga mais nada. Mas vamos dar uma olhada nisso aí. Vamos no livro de Isaías, capítulo 38. Livro de Isaías, capítulo 38. Se você quiser deixar marcado aí a passagem de Reis, pode deixar que depois a gente vai voltar para ela. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Irmãos, se coloque aqui na situação de Ezequias. Ezequias recebeu uma má notícia. E que má notícia, né? Ele recebeu a notícia de que ele morreria, para ele arrumar a casa dele, que ele ia morrer. E, no meio de sua aflição, o que Ezequias fez? Ele buscou ao Senhor. No meio da situação de angústia, Ezequias buscou ao Senhor. E o que ocorreu com Ezequias? Veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a ele: o Senhor Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias, quantos anos? 15 anos. Ezequias, no meio do problema, da adversidade, foi resgatado pelo Senhor. O Senhor age assim, irmãos. Eu não sei o problema que você tem enfrentado, a situação difícil pela qual você tem passado. Só você sabe. Geralmente você lembra dessa situação quando você vai colocar sua cabeça no travesseiro. Eu quero que você pense nessa situação agora, porque há solução para ela. A solução é Jesus Cristo. Não fique atribulado, não perca o sono por causa dela. O Senhor é especialista em agir durante a tribulação. Amém? Vamos agora para o segundo livro de Reis, capítulo de número 5. Aqui é a história de Naamã. Todo mundo conhece Naamã, né? Naamã, aquele que era um homem do exército sírio, que teve lepra, e a gente vai falar um pouquinho dele. 2 Reis 5:1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque o Senhor dera livramento aos sírios pela mão dele, e este era homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta, a menina, a sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, envia uma carta ao rei de Israel,
E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Pula para o versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã se indignou muito, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou o quê? Purificado, irmãos. No meio da adversidade, Naamã, homem leproso, no meio de seu problema, no meio talvez de seu espinho na carne, a lepra, no meio da adversidade, no meio do problema, Naamã recebeu a direção de Deus. Recebeu a direção para que seu problema se acabasse. A direção veio por meio de uma menina escrava que conhecia um Deus vivo e que disse para a esposa dele: olha, se eu pudesse levá-lo até o profeta que está em Israel, ele faria com que ele fosse curado dessa lepra. Então, irmãos, até no meio da adversidade, o Senhor está querendo te livrar do problema. Ele está querendo mudar a sua situação. E o que ele fez aqui? Ele deu uma solução. Ele colocou alguém que tinha a solução. Eu não sei se você tem enfrentado uma situação de doença na sua vida, na sua família, ou então algo que alguém disse que isso aí vai durar para sempre, você vai ter que viver à base de remédio. Creia nesse Deus que te dá livramento durante a tribulação. Creia nesse Deus que te livra durante o problema, que durante a tua dificuldade apresenta a solução para você. Amém? Vamos agora no livro de Lucas. Lucas capítulo 8. Essa passagem aqui ela é bem conhecida. Lucas 8, 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, Jesus, quando ele estava passando no meio da multidão, ela tocou na orla do vestido dele, e logo estancou o fluxo de seu sangue. Bom, essa passagem ela é bem conhecida. Todos sabemos da mulher do fluxo de sangue. 12 anos ela tinha o fluxo, ela toca em Jesus e ela é curada. Irmãos, essa mulher tinha uma tribulação, uma aflição, um problema, um espinho na carne durante quantos anos? 12 anos. Imagina que há 12 anos você está passando pela mesma luta. Por 12 anos você está ali sempre com aquele problema, aquilo quase sua sombra, te acompanhando por onde você passasse. Mesmo assim, ela demorou 12 anos para buscar a Deus. A Bíblia diz que depois de gastar tudo com os médicos, irmãos, você deve sim buscar aos médicos, mas em primeiro lugar você deve buscar ao Senhor. O Senhor vai te guiar para o médico certo, ou vai te dar a solução certa, um remédio, seja lá o que for. Mas no momento da tribulação, ela se esqueceu de Deus. Na verdade, ela só se lembrou de Deus quando já não havia mais recurso algum. E o que ocorreu com ela? Mesmo assim, ela foi curada. Diga para o seu irmão do lado: Deus é especialista em agir quando você não tem mais recursos.
Irmãos, e muitas vezes, muitas pessoas passam a conhecer o Senhor como essa mulher, passando por um grande problema, tendo uma grande luta, já tendo tentado de tudo, batido em várias portas, e por fim acabam batendo na porta do Senhor e encontram ao Senhor. Às vezes, buscando uma cura, encontram a sua salvação, que é muito mais importante que a cura. Como o pastor costuma dizer, né? Bendita aquela luta que me trouxe para o Senhor, né? Porque através dela nós conhecemos ao Senhor. Que nós não precisemos esperar um problema acontecer, uma tribulação acontecer para nos aproximar do Senhor. Amém? E eu queria agora que a gente visse um pouquinho a lógica de Deus. A lógica de Deus, ela, na maioria das vezes, ela é diferente da lógica humana, quando não oposta à lógica humana. A lógica de Deus é a lógica da força na fraqueza. Vamos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, 12. Aqui é o apóstolo Paulo falando sobre o espinho na carne, sua visão celestial, no versículo 9. Segunda carta aos Coríntios, 12, 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Leia comigo agora. Porque quando estou fraco, então sou forte. Diga para o seu irmão do lado, quando estou fraco, então sou forte. É nesse momento, irmãos, de problema, de tribulação, de aflição, que você está fraco, que você se vê sem nenhum recurso, que você é forte. Essa é a lógica de Deus, sabe por quê? Porque é nesse momento que você se vê sem recursos, que você se apega àquele que pode solucionar o seu problema. Amém? E o apóstolo Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Mas espera aí, o poder de Deus se aperfeiçoa? Deus não é perfeito? Como é que o poder dele pode se aperfeiçoar? O poder dele se aperfeiçoa na minha e na sua vida. Cada vez que você busca ao Senhor, cada vez que no momento de adversidade você vai atrás do Senhor, busca a direção do Senhor, não se desespera, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua vida. Então, irmão, se você está passando agora por alguma aflição que te tira o sono, algum problema que tem te bagunçado, vamos dizer assim, que às vezes te desestabiliza, algum vício, alguma coisa assim, se apegue ao Senhor. Não tema esse problema, porque o Senhor diz que o poder dele se aperfeiçoa durante a sua fraqueza. Então, se você está passando por uma luta agora, é o poder de Deus se aperfeiçoando na sua vida. Amém? E, irmãos, o que ocorreu com a mulher do fluxo de sangue? Ela confiava naquilo que ela tinha. Ela, no caso, para ter gastado tudo com os médicos, ela deveria ter muito dinheiro e ter gastado dinheiro pagando médicos para tentar curá-la. A gente não pode confiar, irmãos, nos nossos bens. Não podemos confiar no dinheiro. Não podemos confiar na estabilidade do emprego. Não podemos confiar na nossa formação, nos nossos amigos. Você não pode confiar na hierarquia, irmão. Se você confia nessas coisas, você vai continuar sofrendo. É difícil a gente ouvir isso, mas é verdade, irmãos. Não que você não deva buscar um bom trabalho, estabilidade financeira. Você tem de fazer a sua parte. Mas a questão é você não confiar nas coisas. É confiar em Deus. Se você confiar nas coisas, as coisas uma hora elas acabam, elas se encerram. E aí você vai se ver lá como o moço de Eliseu, desesperado. E aí o que você vai fazer? Sua confiança, ela tem de estar em Deus. Porque foi por meio da graça dele que você pode ter alcançado essas outras coisas aqui que a gente disse. Sempre em primeiro lugar deve estar o Senhor.
Segunda coisa, irmão, avalie o motivo da sua luta. Às vezes você está enfrentando uma luta, uma situação, e ela pode ter várias causas. Você pode ter semeado alguma coisa e está colhendo agora. Isso pode ser um levante do inimigo contra a sua vida, porque ele não quer deixar ninguém em paz. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ou também você pode estar superestimando um problema. Como eu disse, às vezes o seu problema é desse tamanhinho aqui, aí você só fala do seu problema, só fala do seu problema, só fala do seu problema. Aí ele está do tamanho da bola de neve e você não enxerga mais nada, você só vê problema. Mas, irmão, qualquer que seja a origem dessa tribulação, desse problema, disso que te incomoda, não se preocupe. Ela está ocorrendo na sua vida para que o poder de Deus se aperfeiçoe na sua vida, amém? Quem pode glorificar o Senhor por isso? Amém. Não se preocupe, irmãos. Se você estiver passando por uma luta, um problema, é o poder de Deus se aperfeiçoando na sua vida. Diga para o seu irmão do lado, é na sua fraqueza que Deus te faz forte. E Deus, como eu disse, Ele é especialista em agir durante as tribulações, durante os problemas. Vamos ver um caso clássico. Livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 6. Todo mundo achou? Então dá um glória a Deus aí. Glórias a Deus. Exaltado seja o nome santo do Senhor. Daniel, capítulo 6, versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei selou-a com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Então pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-seria o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito nenhum. Amém? Daniel, também se imagine no lugar de Daniel. Você pode estar falando assim: poxa, mas eu estou passando por tanto problema, estou passando por tanta situação difícil, mas eu venho na igreja, eu busco a Deus, eu busco fazer tudo certinho. Aí se coloca agora no lugar de Daniel. Daniel, servo temente ao Senhor, orava 3 vezes ao dia ao Senhor. Não se contaminou com os manjares do rei. Não se prostrou. Não deixou de adorar a Deus, mesmo quando um decreto impedia de ele fazer isso. Imagina ele pensando: ele foi lançado na cova dos leões. Qual é o para quê, como o pastor costuma dizer? Qual o para quê disso? Daniel foi liberto aonde? Dentro da cova dos leões. Ele foi liberto quando não havia mais recursos. Então, ele foi liberto no meio no final, quando tudo ia ser consumado. O rei lançou ele para dentro e fechou com a pedra lá. Ali ou era Deus ou tchau tchau Daniel. E ele foi liberto pelo Senhor. O Senhor enviou um anjo, porque nele não foi achada inocência em Daniel. Então, irmãos, eu não sei em qual grau está o que você está passando, ou o que você acha que é um problema para você. Eu não sei se está no estágio inicial, se você começou a se preocupar com isso agora, se você já se preocupa com isso há muito tempo, se você vem lutando contra isso há muito tempo. Mas quando você ficar sem recursos, ou melhor, quando o seu único recurso for o Senhor,
você vai passar por essa tribulação com vitória. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa em você durante esse problema. Quando você entra no problema, você está de um jeito. Quando você sai dele, você sai de outro. Você sai mais forte. Você sai mais convertido. A gente, irmãos, precisa estar acostumado a entender a forma de Deus agir. A gente está ouvindo hoje que o nosso Deus ele é especialista em agir nos momentos de tribulação. Mas para isso, irmãos, para a gente entender isso e para a gente conseguir crer dessa forma, como a palavra mostra, a gente precisa ver as coisas com os olhos espirituais. Você tem que ver as coisas como Deus enxerga. Se você vir as coisas com os seus olhos carnais, você só vai ver aquela bola de neve. Você tem de ver as coisas com o olhar do Senhor. Vamos voltar lá para o texto inicial, segundo livro de Reis, capítulo 6. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos ler de novo o versículo 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Olha a resposta de Eliseu. E ele disse: não temas. Fala para o seu irmão do lado: não temas. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Irmãos, o que Eliseu fez? Ele pediu para que o moço dele tivesse o quê? Visão, para que ele enxergasse espiritualmente o que estava ali. Eliseu estava tranquilo. Eliseu, como um profeta do Senhor, o que ele fazia? Ele ficou desesperado? Nesse texto a gente não vê nenhum desespero em Eliseu. Ao contrário do moço dele que se assustou quando viu o exército. Eliseu, sabe por que ele não se desesperou? Porque como profeta do Senhor, ele estava sempre em contato com Deus. Então, no momento daquela dificuldade, do problema, a primeira busca dele foi Deus. Quando a sua primeira busca for o Senhor, você não vai se abalar no momento da dificuldade. Quando você receber uma notícia, se você receber uma notícia ruim, assim como Ezequias recebeu, você não vai se abalar. O que Ezequias fez? Ele recebeu a notícia. Ele orou ao Senhor. Ele não deixou de se abalar. Ele chorou muitíssimo. Mas o que ele fez? A Bíblia mostra que ele orou primeiro. Depois ele chorou. Então ele entregou ao Senhor. É isso, irmãos, que nós devemos fazer no momento do problema, de perseguição, da dificuldade. O Senhor, ele cravou muito forte para que a gente não fique abatido com tribulações, com os problemas, porque Ele é o solucionador dos nossos problemas, amém? Eliseu não se desesperou. Por quê? Porque ele buscava Deus em primeiro lugar. Eliseu colocou toda a sua confiança no Senhor. E, irmãos, ele não se desesperou, como eu disse. Eliseu ficou tranquilo. A primeira palavra dele para o servo foi: não temas. Não temas diante do problema. Não temas diante da situação que você tem passado. Às vezes não é com você. Às vezes é na sua família. Às vezes é um vizinho. Às vezes é um filho. Às vezes é um pai. Às vezes é um outro parente. Às vezes é algo que te importuna. Não temas. Quando você está fraco, você é forte. Amém? Não temas, porque o Senhor é especialista em agir durante as tribulações. Irmão, então, coloque sua confiança somente em Deus. Deus em primeiro lugar, amém? Se você colocar sua confiança somente em Deus, você não se desespera, você não age na
emoção, você não toma uma decisão errada. Lembre-se de ver a sua vida sempre sob a ótica da visão espiritual do Senhor. Para você não ver a adversidade, ver o Senhor, você precisa ter visão espiritual. Amém? Então, durante um momento de aflição, um momento de dificuldade, o Senhor diz para nós que a gente não deve temer, porque quando estamos fracos, nós somos o quê? Nós somos fortes. Amém? Vamos nos levantar então.